Caso Master, e a gente vai trazer atualizações, então, sobre esse escândalo, envolvendo a instituição financeira. Isso porque o presidente do Rio Previdência, a autarquia responsável pela gestão das aposentadorias do Rio de Janeiro, foi exonerado pelo governador Cláudio Castro após ser alvo de mandados de busca e apreensão pela Polícia Federal. A gente volta, então, com a repórter Ariane Bittencourt, que tem mais detalhes, atualizações sobre esse caso. Boa noite mais uma vez, Ariane. Oi, Marina. De novo, boa noite para você e para todos que nos acompanham. A gente está falando, então, do Davis Marcon Antunes, que é presidente do Rio Previdência e que foi exonerado do cargo. Ele que está em férias nos Estados Unidos, mas que ontem foi alvo de mandados de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. E segundo informações colhidas pelo SBT News, a PF está apurando o aporte de R$1 bilhão do Rio Previdência no Banco Master. Esse aporte teria sido feito entre novembro de 2023 e julho de 2024. A demissão do Davis do comando do Rio Previdência foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Rio. Ele, inclusive, comunicou o governador do estado, Cláudio Castro, do PL, sobre sua demissão em uma carta essa em que ele negou qualquer irregularidade da autarquia, que é responsável por gerir as aposentadorias no estado do Rio de Janeiro. Em um dos trechos desse texto remetido a Cláudio Castro, o Davis escreveu que, com o objetivo exclusivo de assegurar a mais ampla transparência e lisura nas apurações de alegações que não encontram respaldo nos fatos, apresento minha exoneração do cargo. Essa operação, que acabou tendo o Davis como um dos alvos, nesse caso de mandados de busca e apreensão, é a Operação Barco de Papel, que apura suspeitas de operações financeiras irregulares do Rio Previdência com o Banco Master de Daniel Worcário. Então, ela acaba expandindo as investigações que alcançam o ex-presidente do Banco Master, o Daniel Worcário, que está no centro dessa grande investigação tocada pela Polícia Federal e desse escândalo, que inclusive respinga aqui em Brasília, envolvendo fraudes financeiras com o Banco Master. Pela ocasião dessa operação Barco de Papel, os agentes da Polícia Federal, Marina, cumpriram 4 mandados de busca e apreensão, todos no Rio de Janeiro, que tiveram, portanto, como alvos o presidente da autarquia, esse que agora foi exonerado, 2 ex-diretores de investimento e também o gerente de investimentos do fundo responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões de moradores e servidores inativos do Estado. Foram ordens expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e é uma operação que apura uma série de crimes, a exemplo de gestão fraudulenta, desvio de recursos e também indução em erro de repartição pública. São crimes contra o sistema financeiro nacional. E, Marina, ainda no escopo, na esteira de toda essa situação envolvendo o Banco Master, a gente sabe que esse caso ele é relatado no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Dias Toffoli e existe uma expectativa de que seja mais uma semana importante para as investigações aqui em Brasília. Isso porque o ministro determinou que aconteçam nos próximos dias 26 e 27 de janeiro 8 oitivas de investigados na Operação Compliance Zero, deflagrada pela Polícia Federal para apurar irregularidades na tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, o Banco de Brasília. Os depoimentos vão ser colhidos na sede do Supremo Tribunal Federal, então vai ser da seguinte forma. Na segunda-feira, dia 26, vão ser ouvidos por videoconferência o Dário Osvaldo Garcia Júnior, ex-diretor de Finanças e Controladoria do Banco de Brasília, André Felipe de Oliveira Seixas Maia, empresário, diretor da Tirreno e também ex-funcionário do Banco Master, e o Henrique Souza e Silva Perreto, empresário e CEO da Fintech Cartos, além de Alberto Feliz de Oliveira, ex-diretor do Banco Master. E aí, no dia seguinte, terça-feira, são esperadas as seguintes oitivas. Do Robério César Bonfim Mangueira, superintendente de operações financeiras do Banco de Brasília, e também do Luiz Antônio Bull, diretor de risco
riscos e compliance do Master, ambos presencialmente no Supremo Tribunal Federal. E por videoconferência serão ouvidos o Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, empresário e sócio do Banco Master, e também o Augusto Ferreira Lima, empresário, ex-sócio e ex-CEO do Banco Master. Então, continuarão avançando essas investigações, as apurações, o processo em curso no Supremo Tribunal Federal, e esses 8 investigados na Operação Compliance Zero devem ser ouvidos entre segunda e terça-feira no Supremo Tribunal Federal. Volto com você. Obrigada, Ari. Trazendo, portanto, as atualizações sobre esse caso que respinga nos poderes, que repercute em todo o país e agora com mais essa operação, portanto, no Rio de Janeiro, da Ariane Bittencourt. Eu já vou direto falar com a Vitória Abel também para seguir nessa repercussão, Vitória, porque, como a gente viu, a gente tem o Supremo Tribunal Federal mobilizado com essa investigação que está ali sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. A gente tem um parlamento que vai voltar do recesso com uma preocupação, já com a previsão, né, de instalação de CPI, enfim, uma série de outras medidas que são estudadas pelos parlamentares em relação a esse caso. E eu queria saber de você como é que o Palácio do Planalto também avalia esse escândalo envolvendo o Banco Master, né, diante das atualizações que a gente teve nas últimas semanas. Pois é, o presidente Lula já está utilizando esse caso como um discurso também para a palanca eleitoral. A gente viu ontem, se eu não me engano, ele estava num evento do MST e disse que quem defende Daniel Worcaro porque tem falta de vergonha na cara. Então, a esquerda brasileira e o governo já está captando essas denúncias contra um grande banqueiro brasileiro com a participação de acordo com as denúncias da Polícia Federal, com a participação de políticos da direita, como o governador Ibanez Rocha, está pegando esse contexto para montar uma narrativa que possa ser utilizada durante esse ano eleitoral de 2026, naquele contexto do nós contra eles, ricos contra pobres. Então, ter uma operação da Polícia Federal que está sob o chapéu agora do governo Lula contra um banqueiro é um prato cheio para a campanha do presidente Lula, que pretende utilizar os privilégios ao longo dos discursos e narrativas da campanha eleitoral. O que a gente destaca também é como que esses tentáculos de Daniel Worcaro chegaram a tantos extremos dos poderes de diferentes entidades, de diferentes entes, inclusive federativos. Quer dizer, não só em Brasília ele tinha relações que poderiam salvar a pele dele, como seria o caso do BRB comprar o Banco Master, mas também em estados e municípios. Esse caso da Rio Previdência, claro, é o mais vultuoso, porque foi quase R$1 bilhão investido no Banco Master, mas ele também, o Daniel Worcaro também tinha conseguido atrair para o Banco Master investimentos das previdências complementares do Amapá, de municípios do interior de São Paulo, e tudo isso são previdências complementares, para quem nos acompanha e não consegue e não sabe, quando um servidor público, na ativa ou inativo, paga um percentual a mais na sua folha de pagamento para que ele tenha um retorno na sua aposentadoria. Esse percentual a mais, portanto, é pago pelos servidores para o poder público aplicar esse dinheiro. O poder público foi lá, pegou esse dinheiro e aplicou num Banco Master, que aparentemente não era um banco consolidado, não era um banco confiável. E mesmo assim, esses entes federativos aplicaram no Banco Master. Então, o que a Polícia Federal quer investigar agora é o porquê que esses entes federativos aplicaram no Banco Master. Se teve alguma influência política de Daniel Worcaro para que eles pudessem, para que eles escolhessem o Banco Master e não um outro tipo de investimento mais seguro. Então, a gente vê os tentáculos de Daniel Worcaro em estados
também no Congresso Nacional a gente já vê, inclusive, que ele tem relações, ele mesmo disse isso, no governo do Distrito Federal e também, de acordo com as denúncias que saíram ultimamente nos veículos de imprensa, Daniel Vorcaro também o Banco Master teria ligações com parentes do ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso a Polícia Federal está tentando juntar para descobrir qual que era essa rede de Daniel Vorcaro, como que era montada essa teia por Daniel Vorcaro. Mas você falava antes também da possibilidade de repercussão no Congresso Nacional com as CPIs. Claro que isso vai ser utilizado pelos senadores e deputados, principalmente de oposição e governo, que nesse contexto vão se juntar, vão se unir para tentar tocar ou uma CPI especificamente do Banco Master, ou então colocar na CPI do crime organizado já aberta no Senado Federal, uma investigação que possa atingir o Banco Master e também Daniel Vorcaro. Então é um tema que vai repercutir bastante também no início do ano legislativo. Marina.